sou Miguel Lupuato, sou natural do Ndongo, nasci na comunidade do Buaca, município de Calandula. O bairro é Buaca, como já disse. Lá eu sou da realeza, sou da família Njinga. Nasci da irmã menor da Njingambande, que é a Mbingyambande, que é a referência, tanto faz na parte paterna como na parte materna. Então, em termos de linhagem, eu sou Mbingyambande, na parte da mãe, e o pai é Mbombentambe. Bomba significa que a riqueza tem que cair em gota. E se estiver a escorrer como a corrente d'água, é de desconfiar. Então, em termos de naturalidade, sou esta pessoa. Em termos de formação, sou professor de Kimbum, estudei línguas e literaturas africanas na Faculdade de Letras, na altura, agora a Faculdade de Humanidades, da Universidade de Agostinho Neto. Em termos de licenciatura, estudei línguas e literaturas africanas e a nível do mestrado estudei línguas angolanas. A literatura representa para mim dois momentos importantes. Primeiro, como um meio ou um instrumento de intervenção social. Depois, é como um meio de comunicação e de transmissão de conhecimentos, valores culturais, assim como valores ético-morais. Explico-me por que é um instrumento de intervenção social. Se notarmos, em termos de literatura escrita, num passado muito recente, antes da nossa independência, a literatura desempenhou um papel muito importante na luta contra o colonialismo. Então, é uma das formas em que as pessoas tinham de se manifestar ou de transmitir aquilo que sentiam face à realidade que nós vivíamos. Agora, em termos de comunicação e transmissão de conhecimento, valores culturais e morais, eu vivi duas realidades diferentes. Nasci no mato e a literatura que tivemos lá é a literatura oral. Desde pequeno começamos a ouvir contos, provérbios e adivinhas. Assim como canções, não é? Tivemos essa fase toda e tudo aquilo era para nos orientarmos no sentido de sermos alguém na sociedade. E esses valores lá na comunidade são valores comuns, em que te ensinam a ser solidário, a olhar para outro como a si mesmo, aquilo que diz na Bíblia, não é? E a conhecer a sua linhagem, por exemplo, eu falei aqui que sou Bingyambande, Mbombentando. Isso não aprendi do nada, em função do convívio que tivemos com a literatura oral. Nos ensinaram conhecimento, a forma como se resolve um problema, como olhamos para o mundo em si, isto em função de provérbios, contos, canções, adivinhas. Então a literatura para mim tem essa carga, representa para mim esta carga em termos de conhecimento e de valores culturais. Bem, eu já queria estudar alguma coisa ligada à literatura. Por um lado, por ter essa carga, essa base em termos de literatura oral, eu disse se existir alguma coisa semelhante a isto, então vou seguir. Então já tinha o caminho todo pronto, marcado com isto. Por outro lado, eu queria estudar medicina, por influência do irmão do meu pai, que foi médico. O senhor Lupuato viveu aí no Marques do Kifangondo, foi médico e, em termos de referência familiar, talvez é a figura mais conhecida em função da sua profissão. Então, este evento, essa carga toda de fama, de boas coisas que o pai fez, também acabava por me influenciar. Então, tinha duas coisas em mente: ou estudar medicina
ou estudar literatura, alguma coisa ligada à literatura. Não sabia que existia, eu vinha mesmo do mato, que existia cadeiras ligadas à literatura. E quando tive contato com um sobrinho meu, que pronto, começou já, foi o primeiro a entrar na universidade, Agostinho Neto, Faculdade de Letras, disse que estava estudando literatura e explicou-me que era exatamente aquilo que a gente fazia no mato ou na aldeia. Então eu disse, então nem mais. E foi apenas o juntar o útil e o agradável. Então, em termos de estigmatização que o curso tem, eu acho que as pessoas não precisam. Angola precisa de línguas e literaturas africanas, por exemplo. Línguas e literaturas africanas, porque eu tenho conceituado, em termos de língua, que a língua acaba por ser um sistema de defesa e segurança nacional. Por que é um sistema de defesa e segurança nacional? Porque a língua veicula a cultura. E a cultura acaba por ser o valor de um povo. E o valor de um povo representa o caráter da nossa personalidade. Quer dizer que as pessoas o mundo nos conhece primeiramente pela língua. E a literatura acaba por ter essa carga também, essa carga cultural, porque nela podemos encontrar toda a nossa vivência enquanto pessoa. Então, a estigmatização, as pessoas acho que não conhecem o primeiro curso e só apunhalam e sem saber o que é que aquele curso tem, e quais são os benefícios que aquele curso tem para a sociedade. Notemos que há povos, os outros quando nos estudam primeiramente em duas perspectivas, a língua e a nossa literatura. Quando as pessoas leem esses dois elementos, acabam por ter noção do que é que nós somos enquanto pessoa. Depois é que vêm outros cursos, sem desprimor aos outros cursos. Mas, em termos de língua, em termos de literatura, nós podemos estudar todos esses cursos. Podemos estudar a engenharia, podemos estudar a arquitetura, podemos todos os cursos, a medicina em si. Porque nós que aprendemos as literaturas orais, vimos que quando se narra uma história, vamos encontrar na história a casa, que nos representa a imagem do que é de arquitetura. Vai-se falar de corrida, nos representa a imagem de matemática, física. Vai dizer, olha, ele caiu, estava na árvore, imagem estudam, por exemplo, a botânica em termos de planta, a fitonímia, para ser um pouco mais nome, o próprio nome dos animais é o indício aos estudos da linguística, que é a onomástica, que estuda esses elementos todos. Então eu estudei tudo, eu estudei isso, mas olhando para outros cursos também. Eu acho que a relevância de línguas e literatura, o meu curso está ali. Fui conhecer o mundo em todas as perspectivas, como eu acabei de explicar aqui. Conheci matemática, física, química, todas essas ciências por intermédio da literatura. Há uma discussão que tivemos na faculdade, na altura, sobre uma história que, sem inventada ou não, que um avião saiu do Uís e caiu ao meio do, do caminho porque faltava combustível. E nós paramos para analisar isto. E as pessoas dizem que é feitiço. E eu disse, um professor meu, disse, numa discussão, disse, não, temos que analisar isto numa... Nós, enquanto acadêmicos, não vamos analisar as coisas assim. E eu disse, como é que vamos interpretar isso? Se não, sair do Uís para Luanda é geografia. É a noção de como nós vamos estudar a nossa geografia. Agora, avião é uma ideia que nós podemos aproveitar, que provavelmente teríamos desenhado um tipo de avião com as nossas características. E o Uís, que as pessoas estigmatizam,
pode ser uma pista que a natureza está a nos dar, que provavelmente tenha um elemento em, quer dizer, com uma alta potência em termos de avião, que poderia revolucionar o mundo. E não vamos olhar as coisas como o senso comum olha. Nós, como acadêmicos, vamos olhar isso em termos de química. Por exemplo, o voo em si tem química, tem matemática, tem física, tem geografia, tem tudo aquilo que a gente pode imaginar. Então, benefícios que teve, por exemplo, me sustento por intermédio de línguas e literaturas africanas. Consigo dar o meu contributo na sociedade, porque também sou professor de Quimbundo, e ao ensinar o Quimbundo, acabo ensinar também as literaturas daquele povo. Então, o contributo que eu dou, os benefícios, é ajudar o meu país a olhar para o desenvolvimento do país em si, com base nesse tipo de abordagem que a literatura faz. Quando vim para Luanda, ou quando entrei para o ensino médio, tivemos dois professores muito exigentes em termos de leitura. O professor Mwamba Garcia Neto e o professor Baldaia. O professor Baldaia dava a cadeira de literatura a nível do ensino médio na Escola de Formação de Professor, e o professor Mwamba Garcia Neto foi nosso professor de língua portuguesa. E ele dava muita importância à leitura. Então, me recordo e obrigou-nos, num bom sentido, a ler um livro do Pepe Tela em 2 dias. Deu-nos aula na segunda-feira, indicou-nos a livraria na terça, e no mesmo dia indicou-nos a livraria onde o livro estava a ser vendido, e nós fomos terça-feira comprar o livro e compramos o livro e começamos a ler, e na quinta-feira tínhamos que resumir um livro de 200 e tal páginas, a parábola do Cágado Velho, e aquilo foi. E quando li e comecei a perceber que a literatura escrita era justamente aquilo que eu estava a ver na literatura oral, eu disse então estava no caminho certo. Mas o primeiro livro que eu li foi do Boaventura Cardoso. Li mesmo de facto e compreendi A Morte do Velho que Pacaça, do Boaventura Cardoso. E foi o primeiro livro que eu li e compreendi. E eu disse, se literatura é isso, então é bom. Por que eu digo que A Morte do Velho que Pacaça marcou-me de facto até hoje? Continuo a dizer que é o melhor livro talvez que tenha lido, porque aborda questões. Eu, quando li aquilo, eu me remetia lá na comunidade onde eu vivia. A forma como as pessoas discutiam os assuntos da sociedade. Lá, o velho que para caça era um grande caçador. Foi à caça e certo dia já não voltou mais. E a comunidade teve problemas por causa do seu desaparecimento físico. E a ideia é que quando o mais velho morre e não é enterrado dignamente, o seu espírito começa a pairar e a causar problemas na comunidade. Foi justamente isso que aconteceu naquela obra. E eu digo, oh, a forma de, isso é um alerta sobre a forma diferente que nós podemos olhar, a responsabilidade que temos de olhar para os mais velhos. Os nomes, velho Capiata, velha Cachiquela, os nomes em si, em termos de onomástica, estamos a dizer velho Capiata. Se estudarmos isso, é linguística, é onomástica, a relação entre essas duas línguas, não é? Essas duas ciências. Estamos a dizer, por exemplo, ir à caça é uma das atividades que poderíamos ter estudado numa outra dimensão do conhecimento. Caça, estamos a falar aí de animais, que é a zoologia. Podemos ensinar as crianças com essas obras assim. Então, li a morte do Velho que para caça, depois li a parábola do Cágado Velho, do Pepe Tela, e depois aí já não paramos mais. Já não paramos mais. Foi os dois primeiros livros que li, e o terceiro foi do Anhenga Chito, o Caíto. E esses três livros alicerçaram a minha base de leitura
e criaram-me motivações fortes que me fazem ler até hoje, em termos de literatura. Não digo que só são esses que eu li, mas a base para a evolução da minha leitura foram estes três livros. Já não consigo me desassociar do Quimbundo. Todos os dias trabalho com Quimbundo e as pessoas me conhecem como Lubuato, 90% Quimbundo. Depois vêm outras coisas. Em termos de ensino, já formei muita gente, nacionais e estrangeiros. É a disciplina que eu trabalho no ICA. E em termos de riqueza cultural, também dos Ambundo, é uma riqueza cultural muito boa, se fosse bem aproveitada, assim como as outras culturas, porque há uma relação, porque a base, essas culturas têm a mesma base em termos de origem. Em termos gastronômicos, nós temos uma gastronomia muito saudável. Muito saudável, porque a gastronomia também, a sua importância nota-se pela saúde que traz para as pessoas. Nós temos uma bebida, um tipo de bebida com bactérias benignas, que nós chamamos de mucundo, de garapa. Garapa vem de mucundo. Mucundo é um tipo, uma espécie de tubérculo, por exemplo, que as mais velhas vão tirar, pisam aquilo para tirar a casca, mordam e fazem um tipo de bebida. Não precisam ir açúcar. Então ela por si só já se torna doce e cura várias doenças, como a hepatite, não é? Aquilo que vulgarmente chamamos de briosa. Salva muita gente. Em termos de saúde masculina, é um estimulante sexual também e previne esta questão de próstata. E são plantas que, se fossem bem estudadas, dariam um contributo, reduziriam o nível de doenças que nós temos. Em termos gastronômicos, temos ainda o funge. O ambundo não dispensa o funge. O funge acompanhado com uma diversidade de coisas. A quisaca, por exemplo. Temos aí previde, a minhangeleca e outros condimentos que ajudam a manter a saúde estável. Isso em termos de gastronomia. Em termos de língua, a língua acaba por ser uma das mais faladas em Angola, comparadamente ao Kikongo, Mbundo, né, que são as línguas com maior número de falantes, assim como o Choco. O Kimbundo é uma das línguas mais faladas a nível nacional e é uma das línguas também mais cantadas em termos de música, de músicos aqui, músicos urbanos, e o Semba acaba por ser uma das línguas que leva as pessoas ao canto. Em termos em termos gerais, não é? O Kimbundo tem essa responsabilidade a nível nacional de ser uma das culturas mais consumidas também em várias vertentes. E muitas expressões que estão na língua portuguesa surgiram do Quimbundo. E faz esse paralelismo, não é? Vassoura de Quimbundo, alho de Quimbundo, e tudo isso acaba por demonstrar a marca ou o lugar que a cultura ambundo ocupa na sociedade. Muito bem. O Diembo Dieto hoje acaba por ser um dos projetos culturais importantes para o país. Um dos, olhando para os caminhos da literatura, que são projetos que o país, quando o país um dia der conta, vai agradecer pelo bom trabalho que estamos a fazer. Como surge o Diembo Dieto?
Bem, primeiro, Diembo, Dieto é uma expressão em Quimbundo. Diembo, aldeia. Dieto, nossa ou nosso, em possessivo, significa nosso ou nossa. O nome Diembo Dieto surgiu antes do projeto. O nome Diembo Dieto surgiu quando dei uma formação. Eu trabalho no ICRA e lá conheci o Helder Simbad, conhecemos lá e ele dava literatura e língua portuguesa, o Doc Ubuntu. Então ele olhou pela forma em que eu dava importância às culturas angolanas e convida-me para uma maca à quarta-feira na União dos Escritores Angolanos. E falei sobre conto, a relevância dos contos. E foi bom, foi uma das macas bem consumidas. Depois dei outra, naquele ano dei três, que era quase que impossível na União uma pessoa dar três macas num ano só. E em função disso nasce a ideia de se criar aulas de Kimbundu para nacionais e estrangeiros. A sala estava abarrotada, a sala da União dos Escritores. Então, em função dessa demanda, o meu irmão, Cádia, o Dr. Cádia, solicitou-me, então aconselhou-me a criarmos uma página de Facebook. Então ficamos a matutar e depois fica de embudieto. Então tá bom. Relacionar o aspecto da aldeia com a cidade. Então o nome surge assim. Mas ao decorrer do tempo, eu dei aulas a um agente, aulas de Kimbunda, a um agente de um músico famoso, e surgiu a ideia de escrever letras para este músico em Kimbunda. Então, como já estávamos avançados, notamos que era já o advogado a tratar disso. Então, solicitamos o advogado para um encontro no sentido de apresentar o trabalho que estávamos a fazer para interagir com o agente deste músico. E enquanto esperávamos pelo advogado no Benfica, isso foi no dia 21 de agosto de 2022, então 2020, 2022, se não me engano, 2020. Enquanto esperávamos pelo advogado, o meu irmão, o Dr. Cádia, põe um instrumental de música rap. Ele fez uma mixagem, aquilo chamam de sample, entre um beat do Stassa Chokwe, Amuleleno, com um beat do rap. Fez essa mixagem e aquilo ficou muito agradável. Eu disse, isso é interessante. E do nada eu disse, por que não vamos entrevistar os músicos folclóricos? Isso era em função daquela fase da Covid, em que havia lives no Cubico. Quando se tratasse de músicos como Socorro, como Tungira Tajocota, essa linha desbunda, as pessoas dançavam muito, as pessoas manifestavam a vontade de querer ver esses músicos. Então nós dissemos, esses músicos são, afinal de contas, são importantes. Eu disse, por que não vamos entrevistar os músicos folclóricos no sentido de tratarmos a sua vida e obra? E o mano disse, isso é interessante. E a ideia nasce justamente nisso. Então, quando saímos do Benfica, depois do encontro com o advogado, como não havia trabalho naquela fase, e eu era vizinho do meu irmão, todos os dias nos encontrávamos para evoluir o projeto. Então aí o projeto deixou só de ser para entrevistar músicos folclóricos e estruturamos o projeto em 3 eixos fundamentais. Pronto, esse é o primeiro passo. O primeiro eixo trata de chama-se Diembo Dieto, tradição oral. Nesse eixo tratamos de contos, provérbios e adivinhos. Recolhemos os contos nas comunidades com os falantes daquela língua. Depois convidamos leitores, não é, para lerem estes mesmos contos noutra língua, que é o português, por exemplo. E assim acontece com os provérbios. Recolhemos os provérbios na aldeia, trouxemos os provérbios no estúdio, trabalhamos e chamamos especialistas de conto, de provérbios, para fazer um estudo filosófico, um estudo literário, um estudo linguístico, em todas as perspectivas, como é que o provérbio pode ajudar a resolver problemas sociais.
como é que um conto, uma adivinha pode ajudar a resolver problemas sociais. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo fala de Diambo Dieto, ciência e investigação. O que é que fizemos aqui? Aqui estudamos a língua do ponto de vista científico, estudamos a arquitetura, por que a arquitetura da aldeia, não é? A nossa arquitetura não pode influenciar as construções modernas, por exemplo. Porque estamos a ter um problema, mesmo em termos de intimidade entre casais, em que o quarto do filho está junto com o quarto do pai e tudo que o pai faz no quarto do filho se apercebe. E em termos de orientação cultural, não é assim que nos foi educado, que nos foram orientados, que a nossa cultura diz. Então, a perspectiva de estudarmos a nossa arquitetura é no sentido de ver porque que o quarto do pai estava sempre distante do quarto dos filhos. Então, trouxemos as imagens dessa arquitetura da comunidade e chamamos especialistas aqui, professores que ensinam arquitetura, para discutirmos, então, dar o seu ponto de vista sobre isso. Isso acontece com todas as ciências, aquilo que nos interessa. Então, esse é o segundo eixo, ciência e investigação. O terceiro eixo é justamente o que deu origem ao Diambo Dieto, que é Diambo Dieto, canções folclóricas. Aqui recolhemos canções nas comunidades, estudamos os instrumentos musicais, os gêneros musicais, os tipos de dança e documentamos a vida e obra desses artistas, porque muitos morrem e acabam não deixando absolutamente nada. Vimos que nós entrevistamos os Dentes de Cotaduro, por exemplo, que existe um grupo que existe há mais de 40 anos. E o documentário que fizemos é um dos primeiros. O primeiro foi feito por uma francesa que viu os Negros de Cotaduro e disse maravilha. Saiu de França para cá para estudar os Negros de Cotaduro. E nós, como angolanos, não demos importância a este grupo. Então, quando nos apercebemos que esse grupo tem muita coisa para ensinar, fomos ao encontro. Infelizmente, encontramos a maior parte dos integrantes do grupo já falecidos. É uma base. Fizemos isso com Desbunda e só fomos a tempo. Ele parece que também pressentiu. Depois de ter visto a matéria sobre os Negros de Cotaduro, chamou-nos também e fizemos um trabalho com ele. E tempo depois, o Desbunda morre. Mas em função do trabalho que fizemos, a família os agradece porque deixou-se um legado forte. A coisa que ele disse, que ele disse no nosso documentário, que ele não teve tempo de dizer à família. Então, o Diambo Dieto surgiu justamente para servir de um alicerce para o resgate, entre aspas aqui, o resgate ou então o despertar, ou então motivar as pessoas a olharem com um outro olhar para as nossas culturas. Então, o Diambo Dieto já tem matéria gravada em 10 línguas nacionais, em 10 culturas diferentes. Então, é um trabalho que o país um dia poderá dizer que valeu a pena. Bem, os caminhos das nossas literaturas são esses que nós estamos aqui a abordar. A literatura não pode ser só vista como algo de diversão. A literatura é muito mais do que isso. A literatura é um sistema de defesa e segurança nacional. Repito isso. A literatura não pode ser vista como algo de diversão. Não li um livro para me divertir, não. A literatura é um sistema de segurança e defesa nacional porque obriga-nos a ver o mundo de forma diferente. Para compreendermos as engenharias e outras ciências, as matemáticas, o resto, não podemos compreender essas ciências fora da realidade sociocultural de um povo. E a literatura é justamente o coração da cultura de um povo. Então, o caminho da literatura deve estar limpo, deve ser este que estamos a abordar. A literatura deve ser estudada a nível científico, com todos esses elementos que acabamos de descrever.
nós podemos ensinar química olhando para as literaturas. Se eu pegar o livro Gelado de Mucua da Mamita, por exemplo, estou a ver a imagem do quê? De uma árvore. Então, se eu vou estudar, o que é que a mucua pode nos trazer em termos de saúde, só mesmo ainda saúde, a mucua, o que é que pode nos trazer? Estamos a deixar já de literatura, estamos a estudar o quê? A botânica aqui, a botânica entra, porque já estamos, a medicina entra aqui. Estamos a estudar Imbondeiro, Mucua, por intermédio do quê? Da literatura. Vamos ver que, olha, a Mucua traz isso. O próprio Imbondeiro, quais são os benefícios em termos de hoje estamos com problemas a nível nacional, problema de ravina. E o Imbondeiro dizem que a sua raiz pode percorrer 200 e 300 metros. E em termos de ravinas, é uma árvore que se pode plantar e evitar isto. Então estamos a ver que só o próprio título, o gelado de mucua da mamita, estamos a olhar o Imbondeiro já conseguir descrever duas coisas que a literatura pode nos despertar para olharmos o país de forma diferente. Então, a cura dos nossos problemas pode estar na literatura. Então, o caminho da literatura deve ser visto de forma diferente. Quer dizer que o país deve apostar nas literaturas se queremos ver crianças saudáveis do ponto de vista cultural amanhã, quando se tornarem adultas, crianças adultas. Porque se não aprenderem literatura, dificilmente vão conseguir se impor em termos de... Porque a literatura alberga todo tipo de ciência. Eles aprendem todo tipo de valores éticos ou morais. Um conto, o professor Abreu Paz diz que começa sempre ou com um provérbio e termina com outro provérbio. E a lição de moral que se pode tirar de um conto salva a humanidade em termos de ética, em termos de moralidade. Hoje estamos com problemas de educação, porque falhamos na transmissão de literatura. E por que as comunidades, por exemplo, ensinavam as literaturas desde terra e idade? Porque a lição de moral de um conto, a criança começa a perceber o que é bom e o que é mau. E ele cresce com essa visão de que fazer mal ao outro é um problema que pode não ter fim. Essa pessoa, amanhã a família pode se revoltar e as famílias se odiarem até o fim das nossas vidas. E nós, em termos da academia, falhamos. A literatura seria uma disciplina que seria estudada desde a iniciação, com contos como Kies e outros. E há um conto que eu li, do livro do professor Michel Mutaya Kanyanga, O Ana no País do Silêncio. Eu leio aquele livro sempre, assim como leio O Gelado de Mucua da Mamita. São livros que eu leio sempre que eu tenho tempo, porque nos trazem essa abordagem cultural. Então, o caminho da literatura deve ser visto de forma diferente. A literatura deve ser a base. Devemos, tal como ensinamos a língua, queremos ensinar as nossas línguas, a vontade de ensinar essas línguas devia ser ancorada às literaturas nacionais. Fora disso, teremos médicos, engenheiros, mas sem termos pessoas com bases culturais fortes, como vimos os outros no Congo, Zimbábue, Gana. Quando falam de si, o mundo surge em função do que eles falam daquilo sobre literatura. Então, o caminho da literatura deve ser visto de forma diferente. Eu estou, o meu e-mail é miguelobuato@gmail.com. Meu contato é 924 81 87 61. Para aqueles que querem aprender o Quimbundo, podem me contactar por esta via, ou ir nas páginas do Diembo Dieto. Lá, Diembo Dieto tem tudo que tem a minha biografia, assim como os trabalhos que eu presto ao Diembo Dieto. E dou Quimbundo sempre, onde me convidarem. Há grupos que juntam um dinheiro, principalmente as igrejas, vêm nos ensinar Quimbundo porque queremos aprender canções. Sabe como é que a língua imigra?
Queremos aprender os louvores da igreja, não é? Em Quimbundo. Então eu vou sempre e eu fico grato por este convite. E aqueles que querem contactar, não se sintam intimidadas ou intimidados. Estou aberto, atendo até às altas horas, porque nós que trabalhamos com Diembo Dieto, o caminho da literatura, não dormimos às 20 como os outros fazem. Às vezes estamos no estúdio, ainda podemos atender esses telefonemas.